Tá pensando em montar um PC gamer e não sabe qual placa-mãe comprar? E por que comprar placas-mães tão caras se você pode montar um PC gamer de segunda geração? Tem muitos boatos aí no nosso país que dizem que não fabricam mais a 1155, porque a 1155 na verdade começou a existir os PCs gamers de verdade. Então 1155 são para processadores de segunda geração para cima, tá? Você vai ter o Core i3, Core i5, Core i7, tanto de segunda geração quanto de terceira geração. É claro que se você puder comprar processadores de terceira geração, você vai ter mais tecnologia. Só que quando você vai comprar uma placa-mãe, você tem que saber qual é o chipset que tem nela. No caso, esse aqui é o de segunda geração, 1155, e é disso que eu estarei mostrando para vocês. Muitos brasileiros colocam anúncios dizendo o melhor chipset da placa-mãe que eu tenho para vender é o H61, quando na verdade o melhor chipset da segunda geração foi o Z77. Por quê? Só porque ele faz overclock. Mas você não precisa de placa-mãe para fazer um overclock para você ter um bom desempenho nos seus jogos. Basta você ter uma placa-mãe com um chipset bom, vamos dizer, mediano. Então, o chipset que eu vou indicar é esse Clisry B75, que está no pressão. Olha de quanto a Clisry vai vender pra gente, mesmo nesse Armagedon que a gente está vivendo aí, com tudo caro, galera. Vai estar amanhã por esse preço. Fábio, por que o B75 é melhor do que o H61? O H61 não consegue fazer o que o B75 faz. Por exemplo, quando se fala em processadores de segunda e terceira geração, H61 nem sempre vem de fábrica com a BIOS atualizada para que funcione em processadores de terceira geração. Pois é, se você tem um processador de terceira geração e vai comprar um H61, cuidado, se ele não vier atualizado de fábrica, você vai ter que fazer essa atualização da BIOS e é uma atualização perigosa. Por quê? Se na hora que você estiver fazendo essa atualização de BIOS faltar energia em sua casa, puf, acabou sua placa-mãe. Ela não vai ligar mais, não vai dar vídeo mais. Exceto se você procurar algum técnico bom aí que tenha um leitor de BIOS para poder fazer uma reescrição da sua BIOS, reescrever a BIOS na sua placa-mãe para poder funcionar. E quase ninguém faz isso, então pode-se dizer que praticamente você perde a sua placa-mãe. Mas existe a probabilidade desse H61 após atualizar a BIOS funcionar, e não são todos os H61 que após você atualizar funcionam processadores de terceira geração. Então, para processadores que são de segunda e terceira geração é a B75. Pode comprar a B75 que os seus processadores de terceira geração vão funcionar. B75 é um chipset mais atualizado que, além de ele aceitar já de fábrica os processadores de segunda e de terceira geração, tá? Ele aceita esses dois, i3, i5 e i7. Você também terá um pouco mais de gás nele. Ele vai ter uma leitura em relação a dados maior do que o H61. Por exemplo, ele no H61 não tem o USB 3.0. Já no B75 você vai ter o USB 3.0, que consegue ler os seus pendrives ou HD externo de uma forma bem mais rápida. Você também tem aí uma diferença no B75 que o H61 não tem. Tipo, ele também tem uma velocidade de leitura maior quando você coloca um SSD. O B75 consegue usar ao máximo o seu SSD, enquanto o H61 ele vai utilizar uma velocidade inferior. Então, várias vantagens você tem no B75. E a melhor delas no momento que nós estamos vivendo no nosso país e no mundo é o preço. Além dele ter preço, que isso aqui vai estar amanhã, então corre, já garanta o seu. Ele tem apenas 58 itens aqui. Depois esse preço muda. Se você está assistindo esse vídeo lá no futuro de não sei quantas, confira na Clisry Official Store. Dê prioridade sempre a comprar na Official Store, que geralmente as Official Store não gostam de queimar o seu nome, tá? Ele não gosta que as pessoas falem mal de sua loja, então ele faz de tudo para mandar bem bonitinho para você e funcionando. Além de ter esse pressão aqui para quem quer montar uma 1155, e eu estou pensando em montar mais um PC gamer
com 1155. Ele também tem frete grátis. Fábio, dá para montar um PC Gamer com 1155? Sim, porque a partir da 1155 em diante, apesar de ter aí o socket 775 que tem esse tipo de frequência de memória que eu vou lhe dizer, mas perde muito nos processadores 775 que não dá para fazer um PC Gamer com ele. Então 1155 em diante, com processadores de segunda geração em diante, são mais recomendáveis para PC Gamer. Por que, Fábio? Porque a 1155, além de você ter mais tecnologia nos processadores tipo AVX, tá? Os processadores de segunda geração, terceira geração em diante, tem uma tecnologia chamada AVX. Tem jogos na atualidade que você só joga se seu processador tiver essa tecnologia. Ponto para placas mães de segunda geração em diante, que não dizem que não fabrica, mas tem, aqui tem fábrica aí, ó. Você pode comprar daí o quanto você quiser. Outro ponto positivo é a questão dos megahertz, tá? Essas placas-mães aí, elas geralmente conseguem absorver maiores megahertz em memórias. Outra grande vantagem dessa placa-mãe com o processador de segunda ou terceira geração são os megahertz das memórias, tá? Por exemplo, se você coloca aí um i5 de terceira geração, o 3330, por exemplo, você pode colocar memórias de 1333 MHz a 1600 MHz. E essa placa-mãe aí, ela está apta a suportar esses megahertz também, tá? Que o que comanda mesmo os megahertz é o seu processador, tá bom? Então o processador que você colocar, olhe até quantos megahertz de frequência de memória ele pode suportar. Então, se você tem, resumindo, se você tem qualquer placa-mãe, por mais que ela seja barata, e você tem memórias no mínimo com a frequência de 1333 MHz para cima, pode se considerar um PC Gamer. Basta agora você colocar uma placa de vídeo, claro. Tem aí no meu canal já indicando placa de vídeo boa e barata para você comprar na Rua Nanzi, por exemplo, ou outras lojas. E você vai ter aí um custo-benefício, você vai gastar muito pouco com isso. Se você for olhar preços aqui no Brasil, ridiculamente sempre mais caro, tá? Temos aqui uma Clisry, e se você for colocar aqui, você vai ter, por exemplo, placa-mãe 1155. A nossa Clisry é uma B75, tá? É melhor do que a H61. E falando de H61, já aparece muitos H61 por aqui, ó, se você for olhar, ó, tá? E você vê preços sempre maiores. Esse aqui até parece com nossa Clisry, mas não é. Repare que a nossa Clisry tem um pouco de diferença e é uma B75, enquanto aqui é um H61. Olha o H61 quanto tá, imagine o B75. Mas vamos ver como tá o B75 aqui. Por exemplo, B75. Pronto. Todos aqui são B75. E olha só os valores da B75, mas a maioria deles tem um kit upgrade com processadores. Eu quero só a placa, pronto. Pronto, aqui uma placa B75, R$459, a média é R$460. Dá para você comprar em torno de duas placas aqui na Clisry, promoção que vai ter agora. Galera, fica esperto, fica ligado, saiba onde comprar as suas coisas. E essas dicas eu tenho passado aqui diariamente para vocês. Essa daqui é mais uma dica do dia que eu estou passando para vocês. E se você está pensando em montar um PC Game aí, custo-benefício, o caminho é esse.